O tema de hoje é dinheiro, tá? É quanto cada um ganha no relacionamento. Será que você ganhar mais ou menos faz diferença para você? Faz diferença para ele? Isso vem influenciando o relacionamento de vocês positivamente ou negativamente? E o tema de hoje, então, como eu disse no começo, ele é bastante interessante para homens e mulheres. Por isso que eu falo que a terça das mulheres e dos homens inteligentes que entram para saber o quê? Do que elas estão falando. E isso ajuda todo mundo, tanto os homens quanto as mulheres, poder conversar sobre a relação. Não discutir sobre a relação, pelo amor de Deus, que eu odeio DR, tá? Mas eles vão poder compartilhar um com o outro seus sucessos, seus fracassos, suas ansiedades. Um vai tranquilizar o outro quando um está se sentindo menos ou mais potente. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o relacionamento do casal, tá? Por que as pessoas se escolhem no relacionamento? Vocês acham que o relacionamento de duas pessoas acontece totalmente aleatório, caiu um raio na cabeça dos dois, bem na junção das luas cheias de Marte, de Vênus e etc. E aí os dois acabaram ficando juntos? Não, definitivamente não. O motivo de você escolher uma pessoa e dela te escolher tem tudo a ver com algum processo anterior das duas famílias que culminou no encontro e na decisão de vocês dois se casarem, certo? E o dinheiro passa por aí. Para que você casa, passa por aí, certo? Se você teve modelos de pais que tiveram dificuldades financeiras e que a mãe não trabalhava e só o pai trabalhava, o pai supervalorizava o trabalho dele em detrimento do trabalho da esposa, que era ficar cuidando dos filhos, tá? Ou, vamos pensar um oposto aí. Se a pessoa vem de uma família onde o pai não trabalha, o pai é alcoólatra, fica só no bar bebendo, só quer saber da vida boa, ou foi mandado embora do emprego e nunca mais se refez, e a mulher é a potente da relação, essa é uma outra situação, tá? Quando isso acontece, como eu disse, ninguém se escolhe por acaso, certo? Se eu venho de uma família onde o potente, né, o forte, o que manda, é aquele que detém o poder financeiro, eu vou fazer de tudo para deter o poder financeiro e encontrar um homem menos do que eu. Um homem mais fraco, um homem que não tem uma profissão adequada, um homem que é menos do que eu, para ficar sempre mais do que ele. Mas por que isso? Porque eu tive um modelo lá na minha infância, certo? Ah, mas não teve um modelo que a mãe se submetia ao pai? Depende. Eu posso decidir que eu não quero passar pela mesma situação da minha mãe, que era submissa ao meu pai e não pôde fazer o que ela queria. E foi humilhada, foi desvalorizada. Tudo aquilo implantou na tua cabeça e criou um padrão de relacionamento. E aí você vai buscar alguém que seja mais fraco para que você nunca viva a história da sua mãe. Ou você vai ser fiel à sua mãe e repetir a escolha de um homem mais e você menos. E aí você vai, mesmo tendo uma profissão, tá? Sabotar essa profissão e ficar na dependência financeira deste outro. Como se você não tivesse sido autorizada pelos seus pais, por ser uma mulher, a ganhar dinheiro. E o que é o saudável? O saudável é quando ninguém é mais e ninguém é menos. O saudável é quando a gente encontra para se relacionar uma pessoa potente, assim como eu. Não é uma pessoa impotente, muito menos uma pessoa onipotente, que quer montar em mim e ficar aqui em cima, tá? E não é impotente que quer ficar aqui na impotência dela, se fazendo de vítima, mas manipulando o sistema nesse lugar de vítima. E eu ganho, eu trabalho, né? O homem ganha, trabalha, fica achando que está dominando tudo aquilo, mas não. Muitas vezes eu pergunto para o paciente,
para o meu cliente, né? Quem tinha o poder financeiro na casa? Ah, meu pai, minha mãe nunca trabalhou, não sei o que, isso, aquilo. Mas quem de fato mandava na casa? Aí a pessoa abaixa a cabeça e fala, realmente, quem mandava na casa era a minha mãe, certo? Então, não necessariamente quem ganha mais é quem está no poder. Cuidado com os jogos de poder que acontecem de uma forma subliminar no que diz respeito a dinheiro no relacionamento. Agora, qual é o problema? Se eu sou potente, casei com uma pessoa potente, e num determinado momento da minha vida, eu destaquei mais, eu estou numa boa fase, ganhando mais, e o meu parceiro nessa fase, ele está mais estável. Mas o casal, lembra que eu falo para vocês dos 3 banquinhos? Então, os 3 pés do banquinho, projetos de um, projetos do outro e projeto em comum, precisam estar em equilíbrio, ou seja, os 3 precisam ter a mesma importância. Não importa que um faturou 100 e o outro faturou 10. O importante é que os 2 valorizam a profissão e o ganho um do outro, porque eles estão numa parceria de potência, né? Eles estão se ajudando para ter o equilíbrio do relacionamento. E aí os 2 vão colocar energia, não necessariamente de igual para igual, o ganho financeiro no projeto do casal. Quando existe esse equilíbrio, quem ganha mais e quem ganha menos passa a ter uma importância muito menor, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar de sonhar com contos de fada e eu vou trazer para vocês algumas situações corriqueiras que eu escuto de várias pessoas que me procuram em fases diferentes de separação, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo primeiro. Uma mulher está casada com um homem, trabalha junto com este homem em parceria no mesmo projeto. Já não é bom. Lembra que eu falei que os 2 pés do banquinho não podem se juntar, porque senão o banquinho cai. Se o casal cometeu este erro e ela abriu mão da profissão individual dela para ajudar ele no projeto dele, e ela não houve um contrato, tá? Não ficou claro entre os 2 o que era função de um, o que era função de outro, de como seria a remuneração dessa pessoa que abriu mão da profissão dela para vir colaborar na profissão do casal, né? Que os 2 juntaram esse projeto, o relacionamento já começa a dar errado aí. Pode ter certeza, escrevam o que eu estou falando. Se isso não estiver bem acordado, no caso do homem se interessar por uma outra mulher, por qualquer motivo que seja, certo? O que vai acontecer? Essa pessoa que se grudou, né, que se juntou ao projeto do outro e não fez um contrato, ela vai ser excluída e será colocada uma outra pessoa no seu lugar. Aí vocês já imaginaram, né? Só vem problemas por aí. Porque a pessoa fica com a autoestima lá embaixo, fica se sentindo jogada aos traças, eu não vali de nada, todo o meu empenho para ajudá-lo a conquistar tudo que nós conquistamos, eu cuidei dos filhos e não sei o quê, e aí começa aquela ladainha e aquela novela toda de uma separação, às vezes até no litigioso, porque como não tem nada claro o que é de quem ganhou o quê, o juiz é que vai ter que julgar com as provas cabíveis de serem apresentadas pelos advogados. E aí começa aquela mentirada, começa aquela sacanagem, certo? Então, para que isso não aconteça na sua vida, que ainda não chegou lá, comece agora a pôr ordem financeira na relação de vocês. Fique você com a sua profissão, ele com a dele. E se vocês já fizeram o erro de juntar os 2, refaçam o contrato. A minha função nessa mesma empreitada que nós estamos é isso, a sua é essa. Então, o meu projeto é crescer nessa área e o seu projeto é crescer naquela outra área, mesmo que seja a mesma empresa. E aí, a retirada financeira precisa levar em conta quem investiu dinheiro para montar aquela empresa. Pensa comigo. Se a empresa foi
herdada da família do pai. Tudo veio para o marido. E aí, quando eu me separo, eu quero metade de tudo, sem isso ter sido acordado antes, vai criar um desequilíbrio na relação sistêmica. Ai, mas eu casei em comunhão total de bens. Eu casei em comunhão parcial de bens. Nada melhor do que um acordo, um contrato bem feito. Não depois que vocês brigaram, né? Façam esse contrato antes, enquanto vocês estão bem. E não caia naquela ladainha de por que você está querendo falar disso? Tudo que é meu é seu. Isso aqui é tudo nosso. Porque isso é lindo no papel, no conto de fada, na novela, e não é a vida real. A vida real, nem sempre o relacionamento vai estar tão afinado como está em determinadas épocas, onde a gente acaba comprando essa ideia do outro e abrindo mão da própria vida da gente, tá? Então vamos lá, outra situação bem interessante. Quando o casal está casado e o marido, vou voltar a falar o marido, mas poderia ser a mulher, está ganhando e sustentando aquela família, e a mulher abriu mão da profissão dela para ficar cuidando dos filhos. Se isso não tiver muito claro no relacionamento, existe uma tendência social a desvalorizar a função da mulher dentro de casa. Não só lavar, passar, cozinhar como a Amélia, mas a responsabilidade pela educação, pelo cuidado dos filhos, levar, buscar, certificar-se de que eles estão estudando, de que eles estão bem orientados. Isso precisa ser também acordado entre o casal, para que o homem, que vai trabalhar fora para trazer o sustento do dinheiro, valorize essa mulher que está ficando para cuidar desses filhos da melhor maneira possível. Ah, eu tenho dinheiro para pagar uma babá, para ela ir trabalhar. Mas não, o casal chegou à conclusão de que nessa fase da vida ela poderia abrir mão do ganho dela na casa para investir hoje nos filhos, para que lá na frente eles não tenham tanto problema. Se isso tiver conversado e acordado, vai ser show, não vai dar problema nenhum. E vamos inverter a situação agora. Casais onde a mulher ganha muito mais do que o homem. Primeiro, lembrar de perguntar para que essa pessoa buscou no casamento uma que é menos. Se for só uma coincidência, eles casaram muito adequados, naquela época que eles se conheceram, os dois estavam potentes de igual para igual, e aconteceu alguma interferência na vida, algum problema que fez com que essa pessoa perdesse o emprego, não por falta de capacidade, porque aí é outro problema, né? Mas por falta de oportunidade, por causa de uma situação específica, isso pode acontecer. Se a mulher continuar nesse pedestal, no subliminar, satisfeita que ele caiu, e hoje ela pode acusá-lo de um monte de coisa só porque ele não está pondo o dinheiro de igual para igual, isso é patológico, certo? Agora, o que é saudável? Amor, não se preocupe. Nessa fase da sua vida, eu estou aqui te ajudando. Nós dois estamos num equilíbrio. Pode ser que daqui a um tempo você suba de novo e eu precise parar um pouco, ou tenha alguma situação como você está tendo, e aí a gente vai se ajudar. Agora, isso acordado de uma forma honesta, potente e não onipotente e nem impotente, pode até ajudar o vínculo do relacionamento, ok? E aí tem tantas outras situações, né? Tem homens, por exemplo, que herdam uma grande fortuna da família, o que lhes dá o direito de parar de trabalhar, entendeu? Porque eu tenho a minha renda que meu pai trabalhou a vida inteira para que eu tivesse lá um tanto por mês que vem das rendas da fazenda ou da renda dos apartamentos, eu não sei, certo? Mas ele é potente, mas ele não veste a camisa, ele não gasta energia, e a mulher ganha menos, mas ela lá trabalha, labuta, acorda cedo, chega tarde, não sei o que, isso e aquilo. Isso causa também um desconforto no relacionamento. De novo, um desequilíbrio no dar e receber para aquela relação. Vocês viram quantas situações diferentes podem existir?
Então, nós estamos agora com exatos 20 minutos de live, já as perguntas já estão bombando, e muitas vezes as perguntas já ajudam a complementar isso que eu falei para vocês na teoria, ok? E lembrando que a potência profissional e financeira do casal, eu vou voltar um pouquinho, porque eu estava falando e não terminei. Então, num casal onde o homem é potente, porque ganha dinheiro de fora e a mulher trabalha muito, o que acontece com essa mulher? Ela vai se sentir super, hiper orgulhosa com esse homem forte, potente, um cara macho que está do meu lado, ou com o passar do tempo, aquelas regalias que o dinheiro podia comprar vão perdendo a importância e ela vai percebendo que existe um degrau muito grande de intelectualidade, de interesse por um crescimento pessoal, né, de autoajuda, de autoconhecimento, um investimento na educação adequada do QE, que é o fator emocional desses filhos e dessa família, começa a conviver com um homem que acredita que o dinheiro compra tudo, que o dinheiro resolve tudo. O que vai acontecer não precisa nem eu falar, né? A mulher vai perder o interesse por este homem. E vice-versa, vice-versa. O interesse sexual do casal, quando põe dinheiro no meio, começa a ser extremamente afetado, porque a pessoa vai se sentindo mal da diferença que ocorre entre os dois. No caso do que eu falei, de que a mulher ficou cuidando dos filhos, vamos pensar o seguinte: o que acontece se essa mulher, com o decorrer do tempo, os filhos ficam adultos, vão embora para a vida deles, e aí ela quer se separar deste homem? Ela não tem uma renda, ela não tem uma profissão, ela não tem uma segurança nela mesma. Ela fica à mercê dos acordos que o judiciário, advogados, vão fazer para ela. E muitas vezes ela não percebe que existem jogos de poder aí e que ela vai acabar perdendo grande parte do que era direito dela, porque lá atrás foi acordado que ela abriria mão do trabalho para cuidar da família. Tudo isso precisa ser apenas conversado e pactuado entre dois adultos potentes, e não com criança vítima ou criança onipotente e o homem a mesma coisa. Se um está adulto, o outro está criança, essa relação é uma relação abusiva. Doutora, quando uma mãe trabalha fora e o pai também, a filha totalmente controladora, casa com um homem que também trabalha, ganha dinheiro, mas ela sempre querendo mais e fala que ele é parado e poderia ganhar bem mais. Ele é passivo e ela dominante no relacionamento. Bom, por que um homem que é capaz, que é potente, que trabalha e ganha o dinheiro, escolhe uma mulher dominante para casar? É isso que vocês têm que buscar, a raiz do problema. E quando vocês tratam alguém, ou quando vocês estão buscando a solução do problema de vocês, é entender de onde vem o meu padrão de funcionamento. Porque se eu sou dominante, muito provavelmente eu vi um dos dois, na minha família de origem, pai e mãe, com atitudes dominantes e sempre reclamando que o outro podia ganhar mais. Se isso foi o que eu vi desde criança, eu vou casar com um homem que não é potente para eu poder enfiar o dedo no nariz dele e eu vou torturar essa pessoa. Eu não ganho nada, mas eu fico torturando quem ganha e dizendo não é o suficiente, não é o suficiente, porque isso foi o que ela viu a mãe fazendo com o pai. Então, é procurar a raiz do problema, aí você vai conseguir ajudar essa pessoa. E trabalhar no casal, no sentido de que os dois venham para o potente, para o acordo adulto. O marido e ela precisam aprender a postura do adulto. Ela está rebelde em cima dele, ele está submisso embaixo dela. E o que os dois deveriam estar igualmente é assim. Isso sim, isso não. Eu não vou deixar você abusar de mim,
mas a gente pode ter uma relação, mas uma relação onde você respeite os meus limites, ok? Boa noite, doutora Carla. Fale, por favor, sobre o homem que ficou em casa para cuidar dos filhos e a esposa pagou para ele um salário para cuidar da casa e das crianças. Bom, Valéria, eu não sou nem machista e nem feminista. O que eu sou é alinhada às leis da natureza. E nas leis da natureza, inclusive na sociedade onde nós vivemos, o homem geralmente sai para ganhar o sustento, enquanto a mãe cuida dos filhos. Por que isso? Porque é a mãe que molda, a função materna é que dá para a criança a segurança e ensina ela a se cuidar. E o pai dá o amor da aventura, ensina o filho a ir para a vida, se aventurar, ter sucesso profissional e ganhar dinheiro em segurança. Então, a segurança da mãe e a aventura do pai andam alinhados. Ah, mas não pode trocar? Lembra do I Ching, do hexagrama 37? Numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, essa é uma família harmônica. Pai na função, tá, gente? Mãe na função. Essa é uma família harmônica. Já o I Ching diz, numa família onde a mãe faz função de pai, o pai faz função de mãe, o filho é esposo da mãe, a filha é esposa do pai, essa é uma família caótica. Então, você vai colher aquilo que você está plantando na tua vida. E o saudável, sistemicamente saudável, quando os filhos são pequenos, é a mãe fazer esse trabalho e não o pai. Mas é lógico que existem exceções que, bem acordadas, podem andar muito bem juntas. Se a mãe está numa profissão estável, ganhando dinheiro, e o pai teve algum problema e saiu, e eles têm filhos pequenos, nada impede que num contrato legal entre os dois, numa fase onde ele não está bem, ela vai fazer com que ela vai trabalhar e ele vai cuidar dos filhos. Agora, o que não é legal é ela pagar para este homem um salário, porque o filho não é dela, o filho é dos dois, certo? O que ela pode é encontrar boas ideias junto com o seu parceiro, no triângulo da realização, boas ideias para, enquanto ele está em casa cuidando das crianças, ele arrumar uma atividade que dê para ele algum dinheiro. Porque assim, fica uma situação extremamente broxante para essa mulher potente chegar em casa, ver o marido que recebe um salário como se fosse uma empregada doméstica. Ela vai ter tesão para transar com esse cara? Sinto muito, vai ser difícil. E esse cara vai ter um puta tesão para dormir com essa mulher, que ele se sentiu menos e ela mais? Você acha que esse cara vai ter uma ereção maravilhosa e a relação vai ser linda, maravilhosa? Não. Muito provavelmente, neste caso, Valéria, quem está segurando a relação são os filhos. E daqui a pouco, esse banquinho do relacionamento vai tombar, ok? Carla, tenho 2 graduações e até não tenho um emprego. E não tenho um emprego fixo. Trabalho um tempo e fico muito tempo desempregada. Rosane, você precisa ver o que está acontecendo com você, porque isso pode ser um padrão repetitivo da família de origem. E aí é uma fidelidade inconsciente à família de origem, de estar sempre desempregada para que alguém cuide de mim. Então você precisa trabalhar, ver o que aconteceu na sua ancestralidade e fechar isso, de novo como adulto. Falar, querida família, eu vou deixar passar por mim o fluxo saudável de amor da nossa família, mas a saga do desemprego, da escassez, da miséria, da falta, isso eu vou deixar com vocês. A partir de hoje, eu sigo para a vida adulto, levando o que a nossa família tem de bom e deixando esses problemas no passado. Se você fizer isso e o problema for esse, você vai conseguir não só emprego, mas um grande sucesso na sua vida. Por outro lado, existe o tal do traço de caráter.
Se você tiver um traço de caráter, daquela pessoa que está sempre no papel de vítima, a oral, a que está sempre precisando que alguém preencha o meu vazio, eu tento, mas eu não consigo, isso é uma criança oral, uma criança vítima. E ela está sempre dando um jeito de se sabotar para que alguém cuide dela, tá? Sistemicamente precisa pesquisar também se teve abortos repetitivos nos avós ou nos pais, ou mesmo ela, que já tenha vindo por fidelidade à família, provocando repetitivamente abortos na família. Aí ela pode estar conectada com estes abortos e tudo que ela começa profissionalmente, ou seja, ela arruma um emprego, começa e dali a pouco ela aborta, certo? Nesse caso também precisa dizer para essas crianças abortadas: queridos irmãos ou queridos filhos, hoje vocês ficam com o destino de vocês e eu sigo o meu. Só assim eu estarei honrando ao seu sacrifício de não ter vindo para que eu pudesse vir. Então são várias falas sistêmicas que colocam ordem, e depois que coloca ordem, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou testemunho diário de N casos que me reportam, mandando os depoimentos, dizendo que depois do atendimento, a vida parece que deu uma virada e a pessoa está indo super bem e ela consegue enxergar tudo com outros olhos, não fica entrando no triângulo dramático mais. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que abre o caminho. É como se desamarrasse, desatasse os nós que te prendem às sagas familiares, aos enroscos e aquela fidelidade à família de origem e até as tragédias dessa família de origem. Então, fique atenta. Como trabalhar o sentimento de rejeição? Kátia, é pesquisando de onde vem o sentimento de rejeição. Então, se a tua mãe te rejeitou dentro da barriga, por N razões, né, porque engravidou fora da hora, o cara não queria aquela gravidez, ela ficou na dúvida se tinha, se não tinha, como é que eu vou assumir essa criança sozinha. Tudo isso, essa decisão que o casal toma, com a criança lá dentro da barriga da mãe, isso já começa a moldar um sentimento de rejeição. Então, rejeição, na maioria das vezes, é um problema intraútero. Ou, logo que nasce, quando a mãe vai fazer o movimento de pegar, acolher aquela criança que acabou de nascer, ocorre alguma coisa e a gente chama de movimento interrompido. Vocês já me viram falando disso aqui. Então, no movimento interrompido, o filho é tirado da mãe muito precocemente, ou por prematuridade, ou porque a mãe não quer ver, ou porque a mãe está com depressão pós-parto, ou porque no puerpério é uma inundação de sentimentos e hormônios, e a gente não sabe como essa mãe vai reagir. Os obstetras e os pediatras, como as enfermeiras que trabalham em maternidades, eles são preparados para ficar atento a ver se a mãe fez uma conexão com o bebê ou se ela virou a cara. Porque aí a atitude é a enfermeira acolher aquela criança e não expor a criança ao risco de uma rejeição ainda maior. Naquele momento onde a criança nasceu do útero, né, estava dentro da água, passou por todo um trabalho de parto, por toda uma situação de estresse, e quando ela vem para a segurança do colo da mãe, ela não encontra, e essa mãe rejeita. Então, esse ato da rejeição na hora do parto é uma outra coisa a se pesquisar. Depois pode acontecer também uma rejeição da mãe que queria o filho um homem e nasce uma mulher. Quando nasce o segundo homem, ela gruda nele e rejeita a filha mulher, porque agora eu tenho o meu hominho. E muitas vezes, nesse caso, ela empurra este filho homem, esse filho mulher, para o pai. Aí fica o filhinho da mamãe com a filhinha do papai. Então, são várias coisas que podem estar envolvidas na sua pergunta, ok? Eu estava gostando de um guri. Meus pais não deixaram eu namorar com ele, porque ele tem 16 e eu tenho 20. O que fazer? Bom, Elisa, o que uma mulher de 20 anos busca num homem que você chamou de guri, certo? Um homem de 16 anos, ele não é um guri, ele é um homem. Ele transa, se ele gozar dentro de você, você engravida.
ele tem força no braço para trabalhar, tá? No mundo como um todo, o homem passa a ser homem, ele deixa de ser criança e começa a ser homem. A gente fala quando tem pelo no saco, mas na verdade é quando a pessoa tem força no braço, ela está pronta para trabalhar se precisar. Quantas pessoas não começam a trabalhar com seus 12, 13 anos de idade? Então, dependendo da situação, ela se torna um homem muito precocemente, certo? Agora, se você mesma, que é uma mulher de 20 anos, está chamando o cara de guri, está chamando este homem de guri, você está num papel, ou você quer ficar mais e escolher um homem menos, para que você se sinta potente, ou você tem uma atitude maternal e está buscando um filho no relacionamento, certo? Porque você já chamou ele até de guri, e neste caso, eu acho que os seus pais estão com alguma razão, não vou falar cobertos de razão, porque eu não conheço o caso, mas eles estão com alguma razão no sentido de se preocupar, diferente, por exemplo, se você tivesse 27 e ele tivesse 23 anos de idade, certo? Os dois já são adultos, com uma diferença de idade, que eles vão lidar com essa diferença de idade como quiserem. Agora, você com uma idade de ir para a vida, começar a trabalhar, e ele numa idade onde ele ainda tem uma fase para galgar, que vai ser estudar, prestar vestibular, fazer uma faculdade, às vezes um relacionamento muito precoce pode desviar o foco da profissão que este homem aos 16 anos tem. Qual é a profissão de um homem de 16 anos? Estudar. Ele precisa cumprir a função de estudante, que é a profissão dele. Como eu não sei detalhes da tua história, eu não vou julgar, não vou me aprofundar, ok? O homem que quando criança foi muito mimado, tanto o pai quanto a mãe fizeram muita função materna e pouca paterna, teve muito no mundo feminino. E hoje em dia tem dificuldade em aceitar não. E quer tudo do jeito dele. Também tem dificuldade com o masculino. Onde essa pessoa pode encontrar isso? Primeiro, Ricardo, eu não sei se você está falando de algum cliente ou de você, mas eu vou trazer a resposta bem generalizada mesmo. Todos nós temos um adulto dentro da gente e uma criança. E todos nós precisamos hoje exercer a função pai e mãe da nossa criança. Então, se essa pessoa teve muito mãe, porque tanto a mãe quanto o pai fizeram mais função mãe, ou seja, ficaram mimando, acolhendo, segurando, dando segurança, e faltou esse empurrão para a vida, se você ficar parado esperando que um dia seu pai ou sua mãe venham pegar você no colinho, te fazer diferente e te mandar para a vida, sinto muito, você vai ficar esperando sentado. E se você esperar que a sua esposa faça essa função, sinto muito, ela não é esposa, porque esposa é relacionamento eros, é igual, é equilíbrio do dar e receber. Nós dois temos o mesmo dar e receber em equilíbrio. Se ela tem que ficar cuidando de mim e me ensinando a ser um homem, ela é mãe. E se ela é mãe, o relacionamento já começa de novo a ficar caótico e não harmônico. Então, o que fazer, Ricardo? É você, adulto, falar para a tua criança, hoje eu sou pai e mãe. E como um homem adulto e mais consciente do que os meus pais eram, eu vou ser para você um pai e uma mãe melhor. Eu vou te ensinar a se aventurar em segurança. Porque o sucesso vem disso, pai e mãe. Aventura e segurança juntos, né, em equilíbrio. Então não é tua esposa, não é teus tios, não é tua mãe e o teu pai que vão te ajudar. É você adulto, ok? E quando o marido dá dinheiro para a família de origem, querendo salvar, sem combinar com a esposa, Carol, isso se chama traição, certo? É uma traição financeira. Porque se vocês dois são parceiros, vocês ganham, se ajudam, cada um no seu projeto, e vocês compartilham parte do ganho de cada um num projeto do casal, quando você desvia parte desse dinheiro para a família de origem, sem falar com a parceira, porque a parceira não concorda ou alguma coisa assim, isso é uma traição. E esse tipo de traição
destrói casamentos, assim como a traição sexual. Então, se vocês tiverem os dois adultos, vocês conseguem conversar. O marido pode dizer, querida, eu ajudo quando eu posso aqui, a gente tem os nossos projetos, a gente está conseguindo conquistar, e eu não estou tirando, não vai faltar para a nossa família. E eu tenho acordado com você, eu quero que você olhe para isso de uma forma imparcial, para que a gente possa fazer uma ajuda para a família. Mas essa ajuda precisa ter certeza que ele está olhando como adulto para a família de origem e não como criança salvador, olhando e priorizando pai e mãe, em detrimento da família atual e da família futura, que são os filhos e os netos. Então, facilmente se resolve isso conversando, acordando. Porque se você começa, trai um pouquinho, depois trai mais um pouquinho, aí eu descubro que ele traiu, fico chateada. Então, conversa com ele adulto com adulto. E aí vocês podem acordar. De repente não dá tudo aquilo que ele está dando, dá metade, certo? E vocês dois vão trabalhar dentro do que é e do que não é necessário fazer pelos pais. Mas eu lembro, a força vem dos pais e a prioridade é o futuro, são os filhos. Se a gente adulto olhar para as necessidades do pai e dar o suficiente para ajudar e priorizar a minha família atual, tudo vai andar bem. O que não pode é fazer essa inversão, ok, Carol? E quando o marido paga um salário para a mulher, porque ela pede, também é broxante? Olha, é o acordo entre dois adultos. Se ela está pedindo um salário, como se fosse uma mesada, tá? Do nada, eu quero uma mesada, ela é filha e o marido é pai. Então, ou ela vai se sentir abusada, ou ela também vai se sentir exatamente o que você falou aqui, broxante, ela vai sentir broxada, ela e ele, certo? Então, isso não é também uma boa forma de conduzir a situação. Agora, dois adultos fazem um contrato, amor, eu prefiro que você fique com os nossos filhos do que vai trabalhar para ganhar uma quantidade que às vezes não é adequada, não é o suficiente, e tudo que você vai ganhar, você vai pagar para uma empregada ficar com o filho. Eu consigo prover a casa enquanto os filhos são pequenos. Então você faz um contrato, e nesse contrato precisa ficar claro que essa atitude merece uma valorização tão grande, do mesmo tamanho em equilíbrio, que o que ele ganha de dinheiro, certo? Então, lembra que eu falo do banquinho com 3 pés? Se um pé for comprido e outro pé for curto, acabou, o banquinho vai cair no chão. Agora, se vocês acordarem isso lá atrás, que você parar de trabalhar durante um tempo, você vai investir nas crianças, nos filhos, e ele está te apoiando a fazer isso, é como se ele estivesse valorizando, do mesmo tamanho do trabalho dele, ele está valorizando o teu trabalho na função de cuidar dos filhos neste momento da vida. Acontece que a maioria das mulheres se acomoda e às vezes fica o resto dessa vidinha e com 60 anos de idade fica reclamando que agora não tem mais o que fazer, os filhos já cresceram, não tem profissão, culpa sua porque eu abri mão da minha profissão, e começa aquela ladainha toda. Não adianta, não vai resolver, ok? Doutora, namorados podem ter negócio juntos? Excelente pergunta. Por quê? Porque as pessoas confundem muito o que é sistemicamente um namoro, um noivado e um casamento. Então tem gente que mora junto há 10 anos, tem 2 filhos, mas não está casada. Eu moro com meu namorado e a gente tem 2 filhos. Sinto muito, sistemicamente você é casada com ele, ok? Então, se você está com ele, mas não tem 2 filhos, quando você põe um projeto em comum do casal, você está fazendo um vínculo emocional com essa pessoa, onde você coloca parte da tua energia nesse projeto em comum e ele coloca parte da energia dele neste projeto em comum. É um banquinho, é um relacionamento. Se você quer chamar de casamento, de relacionamento, de namoro, de noivado, não me interessa, certo? Mas vocês dois estão fazendo um vínculo.
Se isso também, assim como quando casados no papel, ou no judiciário, ou na igreja, ou num contrato só verbal, tá? Ou numa cerimônia diferente do tradicional, né? O que precisa, para mim é a mesma coisa, tudo eu chamo de casamento, tá? O relacionamento. Vocês precisam fazer um bom contrato para que esse projeto que vocês dois estão fazendo juntos mantenha o respeito de o que é meu e o que é seu dentro deste projeto em comum. Do que é meu no sentido da função, o que é a minha função, é a minha parte do trabalho. E eu não quero que você invada e venha fazer a minha parte. E vice-versa. Se vocês trabalharem juntos, com este respeito de cada um fica responsável por uma parte do trabalho, aí o relacionamento pode dar certo. Se vocês começarem a embolar tudo muito junto, é o banquinho com um pé só. Sinto lhe dizer, mas daqui a pouco as coisas começam a dar errado, tá? Aborto natural também entra neste caso. Minha mãe teve uns 3 abortos naturais. Sim, todos entram neste caso. Porque se ela teve 3 abortos natural, quando você veio, pensa comigo, se ela não tivesse abortado os 3, se ela tivesse tido o primeiro e o segundo, você acha que ela teria engravidado do terceiro e de você? Ou talvez ela só ficasse com esses 2 filhos? Então você precisa sim ter uma reverência, uma gratidão pelo destino daqueles que não ficaram. Porque graças a eles não terem ficado, você pôde vir. Segundo, dentro do útero que já teve várias perdas, existe uma egrégora do luto, uma egrégora da morte. E aí você cresceu dentro disso e pode estar conectado com essa energia. E você pode até carregar uma culpa de eu pude vir e os meus 3 irmãos não. Então tudo isso precisa pôr uma ordem sistêmica. Tudo isso está no nosso inconsciente e está no nosso campo morfogenético, tá? E às vezes uma palavra, às vezes uma constelação consegue pôr ordem nisso tudo. E você simplesmente é tão simples, gente. Queridos irmãos, que pena que vocês não vieram. Eu adoraria ter vocês comigo. Mas por outro lado, provavelmente se vocês tivessem vindo, eu não estaria aqui. Então carreguem de onde vocês estiverem a minha gratidão. E para honrar o sacrifício de vocês não terem vindo e o destino de vocês, eu deixo o destino de vocês com vocês e carrego o meu. E vou levar para a família o nome de vocês. Vocês fazem parte da nossa família. E vou deixar o fluxo de amor saudável passar por mim e ir para as novas gerações. E todos saberão que vocês existiram. Pronto, põe ordem sistêmica, é tão simples. Marlene pergunta, doutora Carla, e quando um casal de 3 décadas nunca teve um terceiro pé do banquinho e ele não teve independência financeira por conta própria? Marlene, tem pessoas que sobrevivem ao relacionamento, certo? Não é manobrista, malabarista. Mas alguma coisa deve ter substituído um dos pés do banquinho. Por exemplo, se a mulher nunca trabalhou fora, ela não teve os projetos pessoais dela e ficou só os projetos do marido e o projeto em comum do casal, que são os filhos, ela provavelmente exerceu a função de dona de casa como o terceiro pé do banquinho, porque além de cuidar dos filhos, ela lavou, passou, cozinhou, arrumou, fez compra de supermercado, fez a comida, nos aniversários organizava os aniversários. Ela se dedicou a uma profissão do lar, que é diferente do projeto em comum de cuidar dos filhos, certo? Então, vamos lá, com 30 anos de casado, provavelmente é essa história que eu estou te contando que deve ter acontecido, tá? E aí ela pergunta assim, e ele não teve independência financeira por conta própria. Por que esse homem não teve independência financeira? Será que é ele que é o banquinho faltante? Porque se precisa ver o que este homem fez. Ele fez a função de levar os filhos na escola, buscar. Ele fez algum trabalho, como a mulher faz o trabalho de dolar? Porque se ele fez, é o substituto do projeto pessoal dele. Agora, se ele não teve um sucesso profissional, não fez a independência financeira,
sinto lhe dizer, ele provavelmente está mais na função de filho seu do que de marido, numa relação eros, de igual para igual, 50%, 50%. Ok? Última pergunta aqui do Instagram, tive 4 abortos. Esses abortos podem atrapalhar na vida de meus filhos? Se eles forem excluídos, sim, pode atrapalhar. Então, inclua os abortos, fale para os teus filhos que o destino não permitiu e coloque 3 anjinhos ou 3 pombinhas num armário e fale para os teus filhos que são os seus irmãos, que são os filhos que você abortou. Terça-feira tem mais e vejo vocês às 20 horas na terça-feira. Um beijo grande para todo mundo e obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, que alegra a minha noite, faz eu ficar muito feliz de estar ajudando vocês a ter um relacionamento na vida muito mais saudável. Beijo!